O Flamengo oscilou bastante durante os 90 minutos e há motivos objetivos e subjetivos nessa oscilação. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse empate do Flamengo, esse empate com gosto amargo. O Flamengo do Maracanã ficou no 1 a 1 com o Bragantino. Tem algumas questões que a gente pode ver aqui na prática, eu vou trazer para vocês ilustrações de alguns desenhos objetivos do que aconteceu taticamente, mas tem muita subjetividade neste jogo, porque a gente está falando de 48 horas depois, mas aí tem as questões que alguns jogadores não jogaram, jogadores que atuaram contra o Goiás, outros tiveram que entrar durante a partida, outros tiveram que ser poupados no decorrer da partida, jogadores de seleção, então enfim, tem muita subjetividade e aquilo que a gente não pode mensurar, que é o cansaço do jogador. Fisiologicamente existem exames para isso, para se provar e comprovar quando o jogador está fadigado muscularmente. É verdade que o diagnóstico, o resultado final desse exame, ele não é divulgado, então a gente não consegue aferir quando um jogador tem realmente condição ou não, o quanto tempo ele tem de condição de jogar uma partida. Antes de eu trazer os detalhes deste jogo, vou pedir para você deixar a sua curtida, a sua participação, você que está acompanhando aqui o canal, deixe o seu like. Você que não conhece o canal, se inscreva no canal para me ajudar a fortalecer, a crescer um pouco mais. Eu já agradeço a companhia de todos vocês, deixa um like no vídeo. Entre algumas objetividades e algumas subjetividades, a gente vai analisar um pouquinho essa partida, eu vou trazer alguns aspectos para vocês táticos e a gente também vai interpretar um pouquinho, dar um pouco da nossa opinião sobre alguns aspectos que o Flamengo poderia ter melhorado ou até esbarrou. Como por exemplo, aqui é uma fase que a gente vê do Flamengo fazendo uma organização ofensiva e aqui na bola esquerda é o Lincoln que está aberto, jogou aberto, né, nesse 4-3-3, nesse 4-2-3-1. Ele fez esse papel de jogar um pouquinho mais aberto pelo lado esquerdo e este aqui é o René. E aqui não é uma questão subjetiva, é uma questão objetiva. A intenção ela é muito boa, jogar entre linhas, posicionar esses jogadores entre linhas, mas não dá para posicionar o René de costas atuando entre linhas pelo centro, né, ali na intermediária mais ao centro do campo. Ali não vai funcionar. Diferente do Felipe Luiz, que já consegue ter esse trabalho de movimentação, de indução, ele tem uma assimilação melhor do que fazer nesse papel. O René não dá para jogar o René de costas, lógico que não vai funcionar esse tipo de movimentação com esses dois jogadores naquele setor. É mais uma vez o Flamengo tendo uma proposta ofensiva pelo lado direito, no círculo vermelho é o Diego, e eu acho que o Diego fez uma boa atuação, porque ele tem aquela capacidade de jogar como um camisa 8, que eu muito falo aqui no canal, passes em lateralidade, quando é necessário ele dá uma inversão, mas ele não precisa ser aquela ponta de lança naquele triângulo no 4-3-3, um camisa 10 propriamente. Então ele tem até um limite um pouco técnico para fazer essa função deste jogador mais próximo. Ele jogou um pouquinho mais atrás, com muita movimentação entre o Thiago Maia, e para ele foi mais confortável e ele rendeu bem. Foi por ali ele conseguiu cadenciar um pouco das suas jogadas. Aqui a gente observa ele até um pouco mais próximo da linha de ataque do Flamengo, no círculo vermelho, e um Flamengo que utiliza muita amplitude, um Flamengo que gosta de igualar numericamente com a última linha, o que na teoria é muito bom e faz bem a essas equipes na organização ofensiva. Pelo lado esquerdo, amplitude com o René, aí vinha o Lincoln, o Pedro, mais à frente o Everton Ribeiro e dando aquela pontada aqui, ó, bem aberto, o Isla. O Flamengo precisa exigir o Isla, já é o que a gente tem falado bastante. Se o Flamengo está conseguindo induzir o adversário para criar os corredores, explore esses corredores, porque você tem um jogador que vai até a linha de fundo e vai fazer esses cruzamentos. O Flamengo, vou trazer até mais um pouquinho mais à frente, que o Flamengo explorou, poderia até explorar um pouquinho mais, porque teve esses espaços, mas aqui está uma grande chave que certamente quem acompanhou na transmissão escutou o Domi falando para o Lincoln: fecha um pouco mais, centraliza um pouco mais. Por quê? Se o Lincoln continua muito aberto, não consegue ter essa superioridade pelo lado esquerdo, uma suposta superioridade qualitativa com o René pelo lado esquerdo. Então era necessário que ele fechasse um pouco mais para concentrar a defesa do Bragantino ao centro e abrir os corredores. O Everton Ribeiro já tem uma leitura completamente diferente, né? Então ele dá o ataque certinho, induz o zagueiro pelo lado esquerdo, o lateral pelo lado esquerdo e abre o corredor para o Isla. Aqui é um outro exemplo que passa pelo mesmo contexto. A diferença é que no círculo amarelo é o Isla. Aquela mesma funcionalidade que tem com o Mateuzinho que a gente viu nos últimos jogos e com o Felipe Luiz, que até foi repetido com o René, no qual eu critiquei anteriormente, o Isla também fez um papel para centralizar em algum momento, para abrir caminho para o Everton Ribeiro. Eu, particularmente, prefiro que esse movimento seja invertido, para que o Isla abre, ele dê disponibilidade desse corredor, ele explore esse corredor naquele espaço de velocidade e o Everton Ribeiro, que é um jogador cadenciador canhoto, que tem mais habilidade, ele trabalha no corredor de habilidade. De qualquer forma, eu quero que vocês observem esse pentágono que acaba sendo criado, né, de uma forma periférica pela defesa do Bragantino. Isso se chama densidade defensiva, que é onde eles concentram, eles tentam povoar o seu bloco defensivo numa área do campo para se defender e com isso, naturalmente, né, e por consequência, abre alguns espaços.
tem que explorar esse lado direito, como a gente pode observar, bem aberto, como eu disse, desta vez era o Everton Ribeiro nessa circunstância, mas se o Flamengo conseguiu trazer essa densidade defensiva do adversário para o centro da intermediária, explore os corredores, que é a melhor oportunidade. Aqui eu trago para vocês um exemplo na organização defensiva, e eu trago como personagem principal o Tuller, mas também acaba servindo para o Isla, que a gente vai ver no segundo tempo o que acontece no gol do Bragantino. Existe praticamente o mesmo erro, parte do mesmo princípio, mas o que eu trago como personagem o Tuller, porque ele tem essa característica, ele é um jogador ainda muito jovem, que pode aprimorar e evitar ao máximo, e quando for necessário, essa saída dele, ele não fique vendido. O que acontece é que a última linha, né, do Flamengo, composta pelo Isla, pelo Tuller, pelo Léo Pereira e pelo René. Abre parênteses, Léo Pereira fez uma péssima partida, mais uma vez, uma péssima partida. Então, se nós analisarmos os zagueiros do Flamengo, Tuller, Natan, Noga, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Gustavo Henrique, o Léo Pereira tem o pior rendimento entre eles, tá? Vale o registro. E René, mais uma vez, ofensivamente, não conseguiu dar o jogo necessário para o Flamengo, e o que vale muito a se lamentar é ter um jogador como o Ramon no banco de reserva, sendo reserva para o René, numa condição que era necessário usar o lado esquerdo, como vimos no início do vídeo. Bom, retornando aqui no Tuller, é importante que o Tuller, se fizer essa saída, que essa saída a gente fala, né, zagueiro caçador, ele saia apenas se for para cortar a jogada, para interceptar a jogada ou para parar a jogada. O que não pode acontecer é ele sair desta linha, não conseguir fazer absolutamente, né, não conseguir diminuir os espaços do adversário, ou propriamente terminar a jogada por ali e ficar rendido no meio do caminho, que é uma situação muito perigosa, é onde o Flamengo vai criando possibilidades para o adversário. O Tuller fez isso, na ocasião não surgiu como ataque do Bragantino, mas vale este asterisco para o Tuller evitar, e se for necessário, já que ele gosta desse jogo um pouco mais de contato, um jogo de referência na marcação, tem que diminuir ou terminar a jogada por ali. Aí a gente vai para o segundo tempo, e no segundo tempo a gente começa na subjetividade, tão falado aqui no início do vídeo. Neste fato, saída do Pedro, tem a condição de um desgaste da fadiga, a gente sabe que 48 horas depois o atleta tem uma queda de rendimento muscular, é perigoso, mas é aquilo, é uma questão subjetiva. Se o Pedro não tinha condição, porque ele iniciou, mas se ele tinha condição apenas de 45 minutos, em quais 45 minutos tem que pôr? Na primeira parte ou na segunda parte? Muita subjetividade, parte de uma escolha de princípios do treinador. A verdade é que sai o Pedro, entra o Vitinho, aí o Flamengo tem um ataque composto por Vitinho e Lincoln, a gente sabe que vai esbarrar tecnicamente, e para piorar o cenário, o Bragantino faz um gol. Um belo gol, uma jogada individual boa do Claudinho, mas o Isla errou ao tentar interceptar, ao sair da linha, muito semelhante ao que o Tuller fez, e abriu um espaço enorme. E a gente observa que ele fez a interpretação correta de atacar esse espaço nas costas do Tuller e à frente do Léo Pereira, que ambos não conseguiam diminuir. Ele atacou, fez uma boa jogada individual ali de muita habilidade. O Ilharão também não conseguia buscar, ele estava vindo na velocidade, e o Isla, como vocês podem observar, nem saiu na foto. E um caminho aparente para o Flamengo tentar empatar era ainda a amplitude, sobretudo com a ultrapassagem do Isla, que o Flamengo provocou pouco essas possibilidades. Tem o Everton Ribeiro um pouco mais próximo, mais uma subjetividade na partida, a condição do Everton Ribeiro, que jogou alguns minutos pela seleção brasileira, cerca de 23 minutos pela seleção brasileira, e com qual condição física o Everton Ribeiro teria para, sim, manter um ritmo forte, manter um ritmo alto e ter a incumbência de ser o criador de jogadas. Everton Ribeiro, que na minha opinião não fez uma boa partida, acabou saindo numa lesão ali, numa infelicidade na jogada que ele disputou, mas não fez uma boa partida. Ele não conseguiu ser o eixo de criação do Flamengo, ele não conseguiu pautar aquele lado direito, errou bastante, e aí tem aquela subjetividade de tentar interpretar a causa dessa queda de rendimento do Everton Ribeiro. E até mesmo enxergando essas possibilidades dos corredores, o Domi já faz aquela substituição que é um pouco característica, que eu falo muito aqui para vocês. A necessidade pelo resultado motiva o Domi a fazer substituições. Entre elas, ele coloca atacantes e transforma o Flamengo num 4-2-4. E mais uma vez, o Flamengo jogou nesse 4-2-4, mas com o Bruno sendo essa ponta pelo lado esquerdo para dar essas possibilidades de corredor. O que acontece é que o Flamengo fica condicionado apenas em jogar com o Bruno Henrique e não continua explorando pelo lado direito. O Flamengo poderia variar um pouco mais as suas possibilidades na organização ofensiva, mas concentrou tudo no Bruno Henrique, ele tendo essa incumbência pelo lado esquerdo. Mas eu coloco essa imagem para vocês observarem uma condição que não pode acontecer, e aí tem um problema de interpretação. Quando o Bruno Henrique está bem aberto pelo lado esquerdo, né, esperando essa profundidade, esperando alguns conceitos, terceiro homem, homem livre, etc., não pode acontecer é o René ficar a 2 metros do Bruno Henrique, porque ali ele está anulando as movimentações e as possibilidades do Bruno Henrique. Então fica muito mais fácil, inclusive, para um jogador apenas do Bragantino, tentar diminuir o espaço do Bruno, que é o possuidor da bola. Agora vamos falar da origem do gol do Flamengo, de uma intenção do Flamengo de recuperar a bola já no seu campo de ataque, com muitos jogadores
na zona de início de transição defensiva do Bragantino. O Diego consegue fazer essa retenção da bola, diminui o espaço, dá para o Thiago Maia e o Flamengo já se organiza num período que o Bragantino iria sair para atacar o Flamengo consegue surpreender. Tem algumas características já dessa equipe que a gente vai observar, sobretudo dentro da grande área. A jogada vai se movimentando e para aqui pelo setor esquerdo com o René, que é no círculo vermelho, mas o que vale destacar, que é a identidade desse time do Flamengo, é o povoamento na área do adversário. E aqui a gente já observa 3 jogadores diretamente, mais próximos ao René, e lá do lado direito, como elemento surpresa, dando essa agressividade, o Isla, aproveitando esse corredor, e a bola vai sobrar para ele, que recebe numa boa condição, joga para a pequena área, e o Lincoln faz um papel ali de oportunista, consegue cabecear e o Flamengo empata o jogo, mas muitos jogadores entrando, explorando esses corredores às costas do adversário da linha defensiva do Bragantino. Pessoal, e nessa simbiose desse cenário atual do Flamengo entre subjetividade e objetividade, eu vou focar na objetividade para não cometer nenhuma injustiça. É fato que o Léo Pereira não está preparado para assumir a vaga de zagueiro pelo lado esquerdo do Flamengo, porque é objetivo e é notório a todos a condição que ele erra de passes curtos é muito distante daquele que o credenciou a estar no Flamengo, inclusive foi um pedido do Jorge Jesus. O Vitinho pelo lado esquerdo não está conseguindo fluir o seu jogo e o Flamengo vai esbarrando em Michael e Vitinho. Quem escolher, ou melhor, quem não jogar, essa é uma questão que o Flamengo tem que tentar resolver, tem que tentar solucionar, porque precisa de elenco para conquistar o Campeonato Brasileiro.